Então, olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Seixas. Vamos trabalhar aí um pouquinho sobre morfologia vegetal, especificamente flor, tá? Então a flor ela é formada aí por verticilos. Eu tenho o verticilo vegetativo, que são as sépalas e pétalas. Sépalas formam o cálice, pétalas formam a corola. E os verticilos reprodutivos, tá? O gineceu e o androceu. O androceu a parte masculina e o gineceu a parte feminina. Então o androceu é formado pelas anteras, né? Elas se unem através do conectivo e formadas pelo filete, tá? A parte feminina, que é o gineceu, formada aí pelo estigma, que é a abertura, o estilete, que é o tubo condutor, ovário e óvulo dentro do ou óvulos dentro do ovário, tá? Então a gente diz que a unidade do androceu são os estames, tá? Os estames aí, né, formam toda essa estrutura masculina. Então a gente diz que é um estame, né, outro estame. Então um conjunto aí de estames, tá? Como eu disse para vocês, o filete, né, estrutura cilíndrica, a antera, onde a porção mais distal ali onde contém, né, os grãos de pólen, etc. E o conectivo aí que unem aí as anteras, né? Porque as anteras elas são unidades compostas, não é formado por uma única unidade. E aí a gente tem, né, o gineceu, tá? Sendo a unidade aí o pistilo, né, que a gente tem flores com um pistilo, mais de um pistilo, né, e esse pistilo é formado aí pelo estigma, como eu já falei, a porção mais apical, o estilete, que é a zona de condução do estigma ao ovário, onde a gente possui os óvulos ali, que vão ser fecundados pelos pelo pólen, pelo grão de pólen. Então aqui é um exemplo de outra flor, né, um pistilo, né, aqui a gente tem o ovário e o óvulo, tá? Aqui a gente tem, ó, os estames, as anteras na ponta, tá? Os verticilos vegetativos, sépalas, né, formando o cálice e pétalas formando a corola. Lá se eu pegar um estamezinho desse aqui, né, a pontinha desse estame aqui ampliar, eu tenho a antera, então lá na antera, dentro da antera está sendo produzido ali o pólen, né, os grãos de pólen. Outra florzinha aqui diferente, ó. Mesma coisinha, tá? Então veja, por exemplo, que essas pétalas, né, a parte aqui formam a corola e como eu falei, as sépalas formam o cálice, né? Fora aqui, próximo a esse verticilo vegetativo aqui, eu tenho umas estruturas também que compõem, que são o receptáculo floral, tá? E o pedúnculo que liga a flor ao vegetal, né? Então aqui nesse caso, ó, eu tenho mais estames do que na flor anterior, tá? Então aqui por onde entra o pólen, passa aqui, né, por todo o estilete, vai fecundar os óvulos ali no ovário. Se você pegar uma papoula, por exemplo, você vai ver, você abrir, você vai ver ali, né, você vê a olho nu esses óvulos, tá? Mais aqui uma outra flor, são várias flores aqui de exemplo que a gente está usando, tá certo? Então os estames, né, antera, tá certo? Filete, o estilete, estigma, óvulo aqui dentro do ovário, tá? E essa parte aqui a gente viu junto com as pétalas forma um verticilo vegetativo. Então a gente fecha nessa forma, tá? Uma flor ela é composta por 4 verticilos, uma flor padrão, a gente vai ver as exceções, 4 verticilos, né? 2 vegetativos e 2 reprodutivos. Vegetativos, sépalas e pétalas, né? Sépalas formam cálice e pétalas corola, e os reprodutivos aí que são androceu e gineceu, androceu masculino e gineceu feminino, tá? Então, de acordo com o cálice, né, que é o conjunto de sépalas, a flor ela pode ser dialisépala ou gamosépala. Dialisépala, as sépalas estão livres. Gamosépala, as sépalas aqui que formam o cálice estão separadas, desculpa, estão unidas, né, estão fundidas, né? Assim como a corola também. Então, de acordo com as pétalas, a flor ela pode ser dialipétala ou gamopétala. Dialipétala, as flores elas vão estar, as pétalas elas vão estar livres. Aqui, por exemplo, ó, são pétalas livres, tá? E a gamosépala unida, fundida. Então aqui, ó, dialipétala. Então é a mesma coisa, tá? Dialisépala, dialipétala, livres, né? Gamosépala e gamopétala, fundida ou unida,
tá? Tem flores também que são chamadas aí como classificação de tépala, onde a gente não consegue distinguir o que é sépala e o que é pétala. Aqui a gente consegue, nessa imagem aqui a gente consegue, né, a direita. A esquerda aqui a gente não consegue, então a gente não tem como separar, chamar de tépala. A flor ela pode ser completa e apresentar os 4 verticilos, que é a flor ali padrão, como a gente viu, mas ela pode ser incompleta quando falta aí algum desses 4 verticilos, né? No androceu, gineceu, ou pétala, ou sépala. Então a gente diz que a flor ela é periantada quando apresenta cálice e corola, tá? Apresenta os dois. Uma monoperiantada quando apresenta ou cálice ou corola. E a aparientada quando não apresenta nem cálice nem corola, começa a flor aqui do lado direito. Então a aperiantada ela é sem cálice e sem corola. Aqui nesse caso, ou um sexo ou outro, ou os dois, né? Nesse aqui exemplo aqui, a gente tem a presença, acredito que dos dois sexos nessa flor, tá? Então, o gineceu ou o androceu ou ambos tem que estar presente. A flor precisa se reproduzir, ela é a estrutura de reprodução da planta, né? Agora, o cálice e a corola podem ou não estar presentes. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa primeira está presente os 4 verticilos. Na segunda está presente aqui apenas androceu e gineceu. Aqui está presente gineceu, androceu e as sépalas. Nesse caso está presente androceu, gineceu e a corola, né? O conjunto de pétalas. Aqui as pétalas e sépalas estão separadas. Aqui sépalas separadas, pétalas unidas. Aqui sépalas unidas, pétalas separadas. Nessa daqui as duas pétalas e sépalas estão fundidas, estão unidas. E a flor ainda pode ou não possuir uma simetria, não. A flor simétrica, né, é uma flor assimétrica, tá? E essa simetria, se ela tiver, né, actinomorfa, zigomorfa. Então, na actinomorfa, a gente tem aí, ó, como se fosse o que lembrar ele no animal, né, uma simetria radial. E a zigomorfa lembra muito uma simetria bilateral, né? E se ela for assimétrica, por exemplo, como a cana da Índia, então ela não vai ter nenhum tipo de simetria. Essa antera ela vai se abrir de diferentes formas, diferentes maneiras, para que o grão de pólen consiga sair e alcançar ali, né, o óvulo de outra flor. Então, quais são as maneiras aí que essa antera pode se abrir, que a gente chama de descência? Então, pode ser de maneira longitudinal, tá? Sim, no sentido longitudinal da antera. Pode ser de maneira valvar, como uma porta, ou pode ser como um poro. Então a gente diz que é uma descência poricida, né? Através de um poro, de uma abertura, tá? Então, essa flor é uma estrutura de reprodução. O que é que a planta quer? A planta quer liberar o grão de pólen, tá? Desculpa, quer liberar o grão de pólen. Esse grão de pólen vai entrar lá no gineceu, vai chegar, vai fecundar, né? Sendo produto da fecundação, a gente vai ter o embrião. Esse embrião, na verdade, né, ele vai se desenvolver dentro da flor, vai gerar ali um fruto, né? Não vou nem entrar agora na diferença de fruto, pseudofruto, etc, tipos de fruto, isso é outra aula. Então, vai gerar um fruto. Esse fruto, né, ele vai ser um atrativo, né, para que a semente seja dispersada. E aí essa semente vai cair no chão, né, seja pelo apodrecimento desse fruto, seja por um animal que consumiu esse fruto, né, engolindo, ingerindo ou não a semente, ou simplesmente deixando a semente no local. Então, essa semente, que é um embrião, vai desenvolver e vai dar origem a outra planta, a outro indivíduo, né, que a gente diz que é a fase esporófita, né? Então, lembrem, uma flor, ela pode ser hermafrodita, ter androceu e gineceu. Ela pode estar só com gineceu e estar só com androceu. E uma planta que possui as flores pode ser uma planta monóica, né? Ou seja, uma planta com flores hermafroditas. Uma planta monóica não hermafrodita, ou seja, uma flor macho, uma flor fêmea. E uma planta dioica, uma planta só com flor macho. Uma planta só com flor fêmea. Tá ok? Então é uma aula bem rápida, é uma introdução à morfologia das flores, tá ok? Então depois a gente se aprofunda em relação à morfologia vegetal como um todo.